Filósofos e ensaístas. Os seus livros Pessoa Revisitada e Fernando, o Nosso Rei da Baviera, são os mais importantes livros que se escreveram sobre Pessoa. Desde os anos 40 que o professor Eduardo Lourenço publica sobre a crise da modernidade e a pluralidade do sujeito em autores como Kierkegaard, Nietzsche ou Pessoa, e portanto, de facto, não há melhor forma de começarmos esta conferência do que com uma palestra que ele, com a sua incrível energia e generosidade, vai oferecer. Portanto, professor Eduardo Lourenço, acho que obrigado. Muito bom dia a todos. Vou cumprimentar a vida toda da Casa Pessoa, só este sítio é um sítio ao mesmo tempo mágico, e para quem tem de falar sobre o Fernando Pessoa, é um sítio dos ocidentes. Antes de dizer qualquer coisa sobre ele, não é fácil falar de Pessoa, não é fácil falar de ninguém, e é sobre ele, então é muito difícil de falar. Agradeço por Constâncio estar aqui na mesa, me parece excessivas sobre o que eu sou, o que eu posso ser, sobretudo quando estou numa situação como a de hoje. Portanto, percebi que é um assunto sobre o qual eu não posso falar verdadeiramente, é sobre o assunto Pessoa. Isto, não posso falar eu, mas não posso falar sobre Fernando Pessoa, sobretudo quando ainda não nos encontraram. Portanto, tenho uma certa virginidade desse encontro com o texto, com a figura, com o destino Pessoa. No meu caso, é um longo convívio. É uma série de textos que eu escrevi sobre ele. E penso, sinceramente, na idade onde estou, no passado que é o meu, como se não fosse passado, mas que é o maior obstáculo para eu falar de Pessoa, é ter falado dele durante quase meio século. Portanto, não creio que possa acrescentar nada, sobretudo tratar do tema que me foi sugerido, que era uma espécie de viagem através de alguns dos nomes cimeiros do que se pode chamar a crise da modernidade. Uma espécie de revolução no estatuto do eu, que durante séculos tinha um estatuto, por assim dizer, uma certa evidência de ser, se não o centro do universo, aquilo que permite que o universo existe para nós, pelo menos desde o momento em que o homem moderno, na figura de Descartes, interrogava o seu passado de certezas, não sendo capaz de nomear alguma que pudesse resistir a um exame o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro, qual é o estatuto da verdade, qual é efetivamente o sentido do ser ou ser do sentido, e ainda pior, para concluir que efetivamente
se nós podíamos ser tentados uma espécie de renúncia total e reduzirmos uma espécie de silêncio, não um silêncio provisório, mas um silêncio eterno, acerca da nossa capacidade de determinar o que é verdadeiro, o que é falso, o que é ilusório, o que não é ilusório. Depois de percorrer, digamos, todas as tentativas anteriores para confirmar o Estatuto da Verdade ou infirmá-lo, conhecendo uma época e entrar numa época de dúvida como sendo a coisa mais necessária para estabelecer um paradigma qualquer de verdade, Descartes não encontrou de solução do testemunho que a consciência se dá a si própria como a única coisa de que não podemos duvidar, é que somos seres pensantes. Agora, qual é o conteúdo dessa mesma evidência? Esse é qualquer coisa que não é resolvida pela simples confirmação que o eu se dá a si próprio, de que ele é, de facto, não só existe, mas é, digamos, o paradigma em função do qual nós compreendemos tudo o resto. Nós somos apenas um ponto entre outro, no horizonte, um lugar de verdade, mas somos aquilo que permite que nós compreendamos aquilo que dizemos quando nos falamos do ser. E isso introduz imediatamente no Estatuto do pensamento moderno uma radicalidade que era desconhecida realmente dos antigos, que é, se nós nos interfere ao paradigma grego, de que é o que preocupa o homem antigo, sobretudo o homem grego, de quem nós herdamos tantas criações, e entre elas a ideia mesmo de filosofia, é o facto de saber qual é a natureza do ser. E essa questão é uma questão de um tempo passado, uma questão inaugural e por assim dizer, intemporal. É uma questão que sempre eternamente recomeçada, como diz Heidegger. É sempre a mesma questão. Qual é a natureza do ser? Só que uma resposta para esse ser era, ao mesmo tempo, um ser que, sob outra forma, se revelava numa outra matriz, da grega, como sendo ele mesmo, a sua essência sendo a palavra, a ciência de si absoluta, que o homem não pode ser. E, portanto, que se define, em termos de dogmas religiosa, como sendo Deus, o Deus bíblico. O Deus bíblico é aquele que diz: eu sou quem sou. O homem pode ter as pretensões mais divinizantes que se possa imaginar, mas a única coisa que lhe é permitido, sem se criar uma figura, sem espécie de não só de evidência, mas quase uma espécie de sacrilégio, quer dizer, eu sou quem sou, porque no seu estatuto é que justamente é que ele não sabe quem é. Para saber quem é que ele se pensa e se inventa toda a espécie de soluções na ordem teórica ou na ordem prática, para se saber ao menos que ele é. E que nessa dúvida não o reenvia para uma espécie de figura do nada. A partir de um certo momento, no pensamento moderno, a questão sempre recorrente, sempre a mesma, é distinguir o ser do nada. Para nós, aqui
cultura portuguesa, quer na ordem poética, quer na ordem filosófica, a consciência de uma reversão do paradigma antigo em que o ser e as suas leituras condicionam todo o discurso que os homens podem fazer sobre si próprios, na ordem do conhecimento, na ordem dos valores, na ordem de política, na ordem de ideologia, é substituído por uma espécie de crítica radical e um ceticismo muito prático. E na ordem metafísica, a incapacidade, a consciência da incapacidade de nos colocarmos no centro do universo, mesmo a título formal, como era o caso de Kant, em que o sujeito é de facto a forma de toda a espécie de verdade, de evidência. O nosso poeta que abre a modernidade entre nós nesse capítulo, como já não sobre a figura, digamos, mitificada e concreta de uma recusa das antigas evidências concentradas na evidência suprema, mais que evidência da única luz realmente autêntica, do único ser que é um ser verdadeiro, que nós que chamamos Deus. É quando um poeta termina um dos seus sonetos mais famosos, dizer que o único ser absoluto é o não ser. E aqui entramos já numa esfera que é a esfera dentro da qual nasce não só pessoa, mas toda a modernidade, por assim dizer. Que é realmente qual é que espécie de desafio a humanidade se faz a si própria quando um desespero de uma incapacidade de se dar sentido a si mesmo, de encontrar sentido no universo, encontrar um sentido na história, conclui que uma forma de espécie de desespero parece a primeira vez apenas ficcional e já um pouco a forma de pessoa que o homem e sua história, tal como aparece no século XIX, e diante das perspectivas que são da história nesse momento, acreditar que o não ser é superior ao ser, que é mais radical que o ser. E essa espécie de evidência é aquela que vai ser uma espécie de não ser, quer dizer, ausência de sentido. A ausência de sentido não só para isto ou para aquilo, mas a sua totalidade. Quer dizer, nós nos encontramos com uma espécie de caverna, desta vez não uma caverna platónica, mas uma caverna ainda mais impensada, que é de imaginar que toda a luz que nós podemos fazer sobre o que nós somos, sobre o que é o destino realmente do mundo, é sempre uma forma de noite, uma forma de obscuridade. Daí que a temática da noite é inegável, por assim dizer, todo o imaginário ocidental. E provavelmente nenhum poeta ocupa um espaço tão profundo como o imaginário de Fernando Pessoa. Os seus poemas mais luminosos, Espaço Paradoxo, são aqueles que ele consagrou à noite, àquilo que ela significa, quer dizer, à nossa incapacidade de sermos o sujeito de nós mesmos, e isso não como uma coisa provisória, mas uma coisa definitiva. Nós não somos a luz do mundo, nós não somos aqueles que iluminam o mundo, nós somos aqueles que estamos mergulhados numa espécie de noite interminável, e que sem esse, em todo caso, se essa passagem por essa obscuridade, nós ainda ficaríamos mais perdidos do que já somos no mundo
e sobretudo na história, e sobretudo a nós mesmos, no título subjetivo. Mas eu realmente não sou capaz de tratar aqui dentro para vós as diversas nuances dessa diversa morte de Deus, que é, ou não morte de Deus, o caso de Kierkegaard é muito especial, não é bem nem o caso de Fernando Pessoa, nem o caso de Nietzsche. O caso de Kierkegaard é o caso efetivamente diferente, de que a existência em raiz, a existência é uma existência que só tem definição não a partir de um eu que é uma espécie de rival de Deus, mas do contrário, só tem leitura a partir de justamente de um Deus que é para o homem não uma espécie de figura ampliada de tanta verdade, mas a impossibilidade que o homem tem de se definir como sendo ele o Senhor da verdade, ou a verdade, o alcance de si próprio como arma para compreender a si mesmo e o universo. No caso de Fernando Pessoa é diferente. Mas eu já em tempos e escrevi tantas coisas do Fernando Pessoa que o problema é que eu não posso dizer nada sobre ele que não seja por repetição. E a repetição, embora seja uma das figuras do sujeito, sobretudo quando se equilibra, pensa que a repetição é aquilo que nos é interdito, por isso paradoxalmente. Portanto, é o maior milagre, é a repetição verdadeira. Isso quer dizer que a temporalidade não é aquilo que define realmente o ser humano, o homem, o sujeito. A temporalidade é aquilo que impede justamente que nós nos constituamos como sujeito no sentido próprio. É aquilo que nos põe realmente em causa, sobretudo na forma que deu Fernando Pessoa quando interveio, define ou se refere poética, liricamente e filosoficamente ao tempo como o nada vivo em que estamos. Como compreender o incompreensível, o indescritível, aquilo que torna impossível, mesmo que nós nos concebamos minimamente como sujeito, que seja por um segundo ou que seja realmente por séculos. O nada vive em tempos. Esta é, digamos, a forma paradoxal do extremo nihilismo do pensamento ocidental enquanto moderno. Como sair deste tudo? Paradoxalmente, eu penso que essa consciência do homem e da humanidade como inconsistente, intrinsecamente inconsistente, intrinsecamente dura, a glosa está escrita num poema de Fernando Pessoa, numa frase, de uma maneira mais exigível e aceitável, digamos, envolvente, no livro do Desassossego. O livro do Desassossego é um livro, uma espécie de poema consagrado à nossa própria inconsistência,
o facto de não sermos aquele sujeito virtual que normalmente deveríamos ser se nos fôssemos realmente os filhos da luz, os filhos de Deus, que já não somos. E essa é, de facto, toda que estas aventuras de Fernando Pessoa não são aventuras meramente poéticas, no sentido líricas, são aventuras metafísicas, são interrogações, são metamorfoses indefinidas daquilo que defende, portanto, a essência humana, a essência do ser humano, em todo o caso do homem moderno, como angústia, como diz Heidegger, ou de maneira mais tradicional ainda, de que a humanidade, a consciência, que ela é ser para a morte, que é a título individual, outra coisa mais difícil de pensar, como o destino mesmo que existe, tudo que existe, embora para nós seja impensável, quase incompreensível, a verdade é que, como dizia o Hegel, passa por ser um filho de um certo optimismo metafísico, tudo o que nasce merece morrer. E mesmo, de algum modo, é sempre difícil de separar aquilo que em nós é apetite de imortalidade, vocação de imortalidade, daquilo que é já uma outra forma de trabalho contínuo, daquilo que é mais inevitável, que é o nosso fim. Mas eu tinha escrito há tempos coisas sobre esse tema e num texto que eu não posso repetir realmente porque já o fiz com este texto, chamava-se Pessoa no Jardim Virtual de Caeiro. Provavelmente alguns já o leram, e eu próprio já o li. Embora não tenha hábito de ler. Mas neste momento sou incapaz de me reapropriar do meu próprio texto de uma maneira tão precisa como está este. Ninguém conhece com precisão o momento em que teve lugar no Ocidente esse acontecimento misterioso que podemos evocar como sendo de uma pane genérica do sentido. Talvez não possamos mesmo situá-lo no momento exato. Em última análise, podemos até supor que seja de uma ordem que nada tem de ver com a cronologia. Tratou-se antes de uma acumulação de sinais que, pouco a pouco, deixaram de funcionar, tendendo para uma espécie de encefalograma nulo. Por comodidade, podemos recuar até Dom Scott, o Open. Em suma, até o aparecimento da teoria de que os nomes não correspondem às coisas, que são, como então se disse, simples flatus vocis. E esta lição, Pessoa podia não ter recebido diretamente, através do seu conhecimento da história da filosofia, dos seus grandes filósofos, entre eles estes, mas bastava ter lido Shakespeare como ele leu, e ele leu Shakespeare como leu a Bíblia, ou talvez mais até do que leu a Bíblia, para perceber o que isto quer dizer. Foi então que o código semiótico do Ocidente, sem que nós nos tivéssemos apercebidos disso, como se tratasse de uma colossal divertimento à mira de pondera, deixou de funcionar, e o nosso entendimento, já separado da alma, se instalou nas margens do deserto. Mas foram necessários quase 600 anos para que esse divertimento escolástico se convertesse em experimentum crucis da cultura ocidental, horizonte obrigatório de uma cadela ainda atual. Nem o mais fantástico dos contos se pode comparar a essa desertificação silenciosa e abstrata do homem ocidental.
O mais estranho é que tão radical ato de suspeita em relação à vocação ontologicamente inocente das palavras para nomear uma realidade que se confunde então com a própria criação, saída intacta das mãos de Deus, surgiu como supremo louvor dessa criação, como oração extasiada e estática do sentido. As palavras e o seu sentido empalideceram, porque as criaturas, contempladas em si mesmas, se mostraram como um inesgotável alfabeto divino. O seu sentido era a sua existência. Se nós abdicávamos da pretensão de interpor entre o Criador e as criaturas o nosso entendimento. Deixemos que o sol, a lua, a água, mas também o lobo ou a morte, nos digam pela sua simples presença a plenitude do sentido que nós perturbamos pelo simples olhar. Assim, Francisco de Assis imagina sua nossa relação com Deus e as suas criaturas, e desta nova visão paradisíaca, os seus discípulos, menos humildes do que ele, deduziram a inutilidade ou mesmo a impossibilidade de apreender o sentido da realidade com as palavras. Paradoxalmente, esta primeira crise do sentido no Ocidente, enquanto desconfiança no poder das palavras, compensada pela confiança na luz do mundo, como um mundo criado, devia converter-se na fonte de uma insondável cegueira no dia em que o laço entre o Criador e as criaturas se obscurecesse. Cegueira em relação a essa transparência que acompanhava a apreensão do universo, onde cada ser tinha o seu lugar e conhecia o seu destino ideal. Transparência análoga à do tempo em que as rosáceas das catedrais deixavam filtrar a própria luz de Deus, mas também a aurora de uma nova claridade unicamente humana, cada vez mais ofuscante à medida em que essa antiga luz divina parecia perder no espírito dos homens o seu brilho. Na verdade, o nominalismo, pois é dele que se trata, sob a sua aparência de mera desconfiança quase lúdica no poder ontológico da linguagem, era já uma subtil confissão do obscurecimento da antiga luz divina. O pensamento moderno é filho deste nominalismo, invenção de uma outra linguagem separada da sua fonte transcendente, para através dela dizer do mundo de maneira menos ingênua e apreender através dela o seu verdadeiro sentido. No dia em que, por sua vez, essa leitura conhecer, se não os seus limites, pelo menos uma perplexidade que parece inerente às nossas relações com a linguagem, a crise do sentido tomará formas perto das quais a antiga crise parecerão uma brincadeira de crianças. Fernando Pessoa nasceu, por assim dizer, no momento em que a crise do sentido, como absoluta perturbação de todos os códigos da modernidade, adquiriu uma expansão universal. A sua obra é, de certo modo, um espelho paradigmático e vertiginoso desta crise. Viagem no interior da ausência de sentido e, simultaneamente, a tentativa das mais exigentes e dolorosas de encontrar uma saída para uma situação que não é unicamente da ordem intelectual ou poética, mas existencial e metafísica. Falar a seu respeito da explosão em busca do sentido não é evocar duas frases da sua singular aventura poética, mas de um só movimento de experiência indissociáveis. Foi a mais extrema exigência de sentido, em particular consignada no seu poema dramático Fausto, que provocou nele essa explosão espetacular do eu, cujas peripécias foram tantas vezes glosadas e tanto contribuíram para a sua celebridade. Mas, por sua vez, essa deflagração do sentido do mundo, assumida pela criação de vários poetas, cada um deles expressão de um sentido possível, determinará uma quête, uma busca sem fim, para restabelecer o sentido explodido. Toda a poesia de Fernando Pessoa pode ser colocada sob o signo da ficção do ser. Ficção do ser do eu, ou do eu como ser, ficção do universo como ser, ou do ser do universo, ficção do ser de Deus, ou de Deus como ser. A nenhuma das realidades se permite atribuir um sentido ao que chamamos eu, mundo ou Deus. Pessoa atribui um outro estatuto que não o de ficção ou do sonho.
Nesse seu poema Fausto, Fernando Pessoa põe em cena não tanto uma personagem a braços com os mistérios do conhecimento, da vida, do amor, do absoluto, uma figura da impotência humana incapaz de formular as últimas questões que são também as primeiras. No fim da sua caminhada, ele não poderá ouvir da boca da morte, assimilada à inconsciência, mais do que a reiteração da única verdade a que foi sensível, ou antes do único sentimento que lhe era familiar na sua infamiliaridade absoluta, o da irrealidade de tudo, e nela o seu eu, o dos outros, o mundo e Deus. Tudo toma forma ou ilusão de forma nas palavras, não consegue dar sequer cerrado em mim o olhar do pensamento, a ilusão de ser, uma expressão disso que não se exprime, nem por dizer que não se exprime, vida, essência, transcendência, ser, tudo quanto do vago possa ocorrer ao sonho de pensar, ainda que fundamento conhecido, nem pelo horror desse impossível deixa de transgredir sombra ou lembrança do que é. Com que realidade o mundo é sonho. Com que ironia mais do que tudo amarga, me não confrange, feria negramente essa inquieta pretensão a ser. Se assimilássemos totalmente o conceito de busca da verdade ou da busca de sentido, podemos dizer lendo o Fausto que desde o início para a pessoa a questão está resolvida. Resolvida pela supressão dela, por ausência, por uma constatação da ausência de sentido da realidade, seja ela qual for. E os versos famosos, o segredo da busca é que não se acha. Eternos mundos infinitamente uns dentro de outros, sem cessar decorrem, inúteis, sóis, deuses, Deus dos deuses. Neles intercalados e perdidos, nem a nós encontramos no infinito. Tudo é sempre diverso e sempre adiante de Deus e deuses. Essa a luz incerta da suprema verdade. Pode estranhar-se que pessoa, tal como o seu Fausto, submerso pelo maelstrom do pensamento que a nada mais conduz em geral à consciência da sua impotência de saber e de ser, se refira à suprema verdade. Mas nós sabemos que o conteúdo desta suprema verdade, no poema revela explicitamente a visão ocultista e iniciática, tão cara à pessoa, não é mais do que a ausência, espécie de abismo primordial, como dos gnósticos, aquém ou além de toda a compreensão. Sobre esse fundo da ausência original, tudo o que nós chamamos real, Deus, mundo, os seres, o eu, é um eco imperfeito, evanescente, uma manifestação que nunca remonta à sua fonte. Se podemos alcançar um qualquer sentido, ou antes, se uma exigência de sentido transparece na expressão das nossas relações connosco mesmo ou com o mundo, é apenas no horizonte desta ausência e como o signo próprio dessa ausência. O sentido, enquanto essência da verdade, colhida na face das coisas, no cifra da nossa experiência, nunca se revelará como positivo. Apesar disso, pode alcançar uma espécie de plenitude negativa, como lembrança de uma realeza perdida, do estágio anterior na nossa queda no mundo, quer dizer na consciência, mas também nas palavras. E é por isso que a explosão original do sentido e a sua presença virtual são inseparáveis. Emissário de um rei desconhecido, eu cumpro em forma as instruções da além, e as bruscas frases que aos meus lábios vêm soam um ao outro a norma do sentido. Por diversas razões, as questões que dizem respeito ao sentido em pessoa, embora se encontrem em toda a sua obra, não atingem toda a sua atualidade moderna no Fausto, poema abstratamente assombrado por essa questão sob uma forma tradicionalmente metafísica. O que é a verdade? O que é o ser? E ainda menos na poesia solidamente ocultista, como a dos sonetos sobre o túmulo de Rosenkreuz, ou mesmo de mensagem, poesia transbordante de sentido, no seu perfil ao mesmo tempo transcendente e onírico. Na realidade, a glosa da ausência de sentido do universo no texto de Fausto pertence ao mesmo esquema de excesso de sentido característico dos poemas de inspiração ocultista iniciática, ou dos da mensagem, simultaneamente iniciáticos e messiânicos.
Cada um dos universos da pessoa é o universo do outro. Foi com a invenção dos ortrónimos, estes poetas outros destinados a encarnar a pluralidade de sentidos, que o eu, como ausência, não podia assumir, a pessoa se lançou numa verdadeira busca de um sentido positivo. Através da criação heteronímica, cumpre-se o ato libertador da sua subjetividade ligadora, tal como Fausto exaustivamente ilustra. Pelo menos, no primeiro momento, esta explosão de sentido é também a emergência do sentido. Tornando-se Alberto Caeiro, ou segundo a sua versão, o lugar onde Alberto Caeiro se manifesta, Pessoa não descobre apenas uma boa verdade, entre outras, uma realidade suscetível de leitura, de inteligibilidade, uma existência liberta da doença de ser consciente, mas o sentido. Na criação da pessoa, Caeiro ocupa o lugar do anjo. Um anjo que renunciou ao céu para se deitar na realidade, ser a voz, sem voz dessa realidade, olhar ao resto das coisas entre o nosso juízo sobre elas. Foi um bordador de rebanhos, rebanhou o meu pensamento, e os meus pensamentos são todas sensações, etc. Toda a gente sabe. Aquilo que o pensamento, e em particular o mais exigente, o filosófico ou metafísico, não lhe pode dar, por ser o próprio instrumento da frustração em matéria de verdade e de acesso à realidade, eis que o não pensamento, a conformidade espontânea com as sensações, se propõe conceder, situar-se antes dos pensamentos, esquecer os nomes que nos roubam as coisas, deixar as coisas oferecerem-se, não na sua significação, fruto dos nossos falsos pensamentos, mas na sua existência. É isso o entrar na casa do ser, habitar o sentido e ser habitado por ele. O que nós vemos das coisas são as coisas, porque veríamos nós uma coisa se houvesse outra. O essencial é saber ver sem estar a pensar, saber ver quando se vê e nem pensar quando se vê, nem ver quando se pensa. São jogos de palavras e é jogos que se jogam no sentido da sua própria vida. Ou ainda, se quiserem que eu tenha um misticismo, está bem, tenho. Sou místico só com o corpo, a minha alma é simples e não pensa. Se assim atentava a dizer-se disse, tomando à letra não o que são os poemas Caeiro, mas o mito poético da inocência que Pessoa quis instituir, Pessoa era um novo São Francisco no meio do mundo privado de sentido à força de artifício. Mas com Caeiro nós temos apenas uma simplicidade sonhada, ou se prefere uma utopia da simplicidade, onde o questionamento do sentido não só não está ausente, como continua vivendo à sombra desse questionamento. Para este pastor do ser tão singular, os rebanhos são unicamente pensamentos, e na sua casa sobre a colina este poeta, que não devia pensar, mas apenas sentir, está longe do anjo de uma nova criação, do homem antes da consciência, do animal que a natureza criou, como a pessoa o imaginou, para escapar à angústia e à ausência de sentido ligadas à nossa finitude. Às vezes, em dias de luz perfeita e exata, em que as coisas têm toda a realidade que podem ter, pergunto a mim próprio devagar, porque sequer atribuo eu beleza às coisas. Uma flor acaso tem beleza? Tem beleza acaso um fruto? Não, tem cor e forma e existência apenas. A beleza é o nome de qualquer coisa que não existe, que eu dou às coisas em troca do grado que me dão, não significa nada. Então, porque digo eu as coisas são belas? Sim, mesmo em mim, que vivo só de viver, invisíveis, vêm ter comigo as mentiras dos homens perante as coisas que simplesmente existem. Que difícil ser próprio e não ver-se não visível. Nós insistimos. A plenitude do sentido, encarnada por Caeiro, está dilacerada no interior, e a felicidade que ela exprime cheia de inquietude que devia abolir. Teremos mais sorte aceitando que o sentido só pode ser apreendido na própria proliferação dos sentidos e significações. A única que corresponde à diversidade é a multiplicidade privada do centro e deste centro aberto ao mundo, tal como se oferece a nós. Reencontrar o sentido equivaleria então a ser tudo de todas as maneiras. Esta versão da busca de sentido corresponde, como se sabe, ao Adão de Campos,
se derrama numa enumeração caótica, tumultuosa das sensações e movimentos que o espetáculo do mundo lhe apresenta, com a mesma determinação que leva a ele a recusá-la. Em vez da ascese, da desconfiança acerca do poder das palavras para significar, captar o sentido das coisas, não temos com Álvaro de Campos uma autêntica erótica, nós temos com Álvaro de Campos uma autêntica erótica verbal, deixando-se supor uma confiança ontológica na linguagem. Sem esta confiança, as festas poéticas, as celebrações ficcionais da hora triunfal nunca teriam visto a luz. Ou fazendas nas montas, ou manequins, ou último figurino, ou artigos inúteis que toda a gente quer comprar, etc, etc. Esta exteriorização exacerbada, tentativa para se conferir um sentido através da citação de si como desejo e do desejo como essência do real, inspirou alguns dos mais célebres poemas de Pessoa Campos. Mas como todos os leitores do autor da Bacaria sabem, essa teatralização pseudo-exuberante do seu eu não é menos decepcionante que a teatralização minimalista de intenção floral de Alberto Caeiro. O sentido também não comparecerá o seu apelo. Depois da exaltação, da fingida aceitação de uma plenitude de vida e da vida como plenitude de energia, Álvaro do Campo torna-se ao poeta por excelência do sentimento da náusea e do não sentido da existência. Mas também aquele que no final célebre da mesma tabacaria deixará aflorar uma espécie de sorriso que transcende e resgata sem complacência uma vida sublimemente falhada. Falhada por se ter querido ego de todos os sonhos do mundo e consciente de que mesmo os mais sublimes só desfraldam entre constelações o esplendor nenhum da vida. Perdida na linha do cume da verdade, inacessível e mesmo impossível de evocar, a luta pelo sentido não se trava essencialmente no domínio do conhecimento objetivo da realidade, nem da vida, nem do eu, mas no domínio das palavras, quer dizer, no âmbito da própria linguagem. Comparada com a luta que se trava no coração da linguagem e que tem a linguagem mesma como objeto, toda a busca de sentido metafísico ontológico de pessoa a respeito do eu, do mundo ou de Deus é de algum modo secundária. Se não fosse assim, Pessoa teria sido apenas um grande poeta romântico, exacerbado, vencido de antemão pela distância entre o seu projeto de conhecimento fáustico e o objeto inacessível e impensável da sua busca. Mas o centro dessa busca, que fez dele uma referência capital da modernidade, não é outra coisa senão a própria poesia. Da sua vida, um dos seus melhores exegetas escreveu que nada nela aconteceu que não tivesse sido iluminado pela substância íntima da sua palavra. É por consciente aí que estava a autêntica busca do sentido. Todavia, na poesia, como resultado, no poema em que o sentido da existência se valia como sinónimo, também não encontramos aquilo que, sob a forma de busca de sentido, Pessoa procurava e nós com ele. Como realidade, a poesia não goza de nenhum privilégio. Pelo contrário, Pessoa experimenta ao seu contacto a mesma sensação, o mesmo sentimento de identidade, o mesmo ampliado que tudo lhe comunica. Não é a poesia que lhe pode revelar ou dar sentido, ou melhor, ser a causa do sentido por excelência. Gênio. Neste momento, 100.000 cérebros concebem seus gênios como eu, e a história não matará quem sabe nenhum. Não haverá senão um estrume de tantas conquistas futuras. Não creio em mim. Em todos os manicômios há doidos malucos com tantas certezas. Eu não tenho certeza nenhuma. Sou mais certo ou menos certo? Não, nem em mim. Uma naturalidade mais sarcástica ainda. Graças a Deus que estou doido. Que tudo quanto tenho voltou em lixo. E como cuspo tirado ao vento me dispersou pela cara livre. Poesia transcendental já a fiz também. Grandes raptos líricos também já por cá passaram. Portanto, nenhuma idolatria, nem da poesia nem do poético. O sentido é o que a poesia busca, é o que pode oferecer. Outrora, talvez, teve ela esse condão, esse dom de evocar e nos pôr em contacto com existências essenciais, como a maga do último sortilégio. Mas a musa moderna, a modernidade como musa, já não tem esse poder. Os sentidos, poemas estão para sempre separados, pois que o eu, o de poeta, mas também o do simples homem, não é mais do que pura ficção.
ou talvez mais dolorosamente, um desejo de rosto, um desejo de sentido sempre adiado. Os antigos evocavam as musas, nós evocamos a nós mesmos. Não sei se as musas apareciam, seria sem dúvida conforme o invocado em invocação, mas sei que nós não aparecemos. Quantas vezes me tenho debruçado sobre o poço que me supõe o balido para ouvir um eco, não tenho ouvido mais que o visto, o vago albor escuro que a água resplandece lá na notoriedade do fundo, nenhum eco para mim. Só vagamente uma cara que deve ser a minha, para não poder ser do outro. Podemos parar aqui com pessoa, junto do poço da irrisão que nos envia o eco de uma questão, que bem considerada, ao menos para ele, não tem sentido. Nem a realidade, nem a sua transfiguração sublime, suportam o peso de uma questão como do sentido. Em torno de que podemos então formular? Se abrirmos o livro do desassossego, em que a pessoa revolve todas as interrogações acerca do sentido da vida e do sentido, apercebemos que a sua questão, ou antes, o lugar onde ela emerge, lá onde se encontra inextricavelmente enlaçadas a questão do ser e a questão do sentido, se chama provavelmente a gramática. É nesse livro sem par que a pessoa escreve que um adjetivo mal colocado perturba a ordem do mundo, ou que a palavra que não diz, de uma maneira ou outra, essa ordem do mundo de que ela é o frágil que não suporta, é uma figura do caos e da abominação. Nós temos direito ao erro, nós somos íntimos e sujeitos ao erro, mas nós não temos o direito de nos enganar nas palavras, ou como ele escreve, com ironia. Não é porque beijamos a túnica de Cristo que podemos cometer erros de ortografia. O verbo é o sentido é o verbo exato. Nada é real na vida que não seja pelo simples facto de que foi bem escrito. Obrigado. E peço-vos desculpa por vos ter infligido esta repetição. Bem, acho que ninguém se sente vítima disso, pelo contrário. Estamos todos gratos pela extraordinária apresentação que fez e penso que temos tempo para perguntas, 5, 10 minutos. Não sabem fazer perguntas. Se manifesta. Bom dia. Quero agradecer ao professor Eduardo Lourenço pela sua apresentação e, sobretudo, pela leitura das passagens que o professor fez. Foi muito comovente. E falou muito no Fausto e quando estava a preparar o texto para ler, li vários estudos do Jorge de Sena sobre a pessoa e num desses estudos, que é sobre Nietzsche e Pessoa, o Jorge de Sena contrasta a Pessoa com Camões, dizendo que a Pessoa não é o super Camões, é o anti-Camões, porque, na verdade, o que o constituía, essencialmente, era uma incapacidade para amar, como Fausto, que ele escreve. Gostava de ouvir um bocadinho sobre isso, se suscitar alguma coisa. De facto, o primeiro, eu penso, na verdade, a pessoa que escreveu este texto já não nos pode responder nada, porque essa pessoa não existe. Agora, em relação a essa questão precisa de pouco, de facto, quem soube e percebeu que
que não era Camões, foi ele mesmo, Fernando Pessoa. Não é talvez por acaso que a figura, digamos, literária e anítica, do ponto de vista cultural, que a única em português com quem ele pretendeu, muito jovem ainda, mas ele me disse com toda a gente que encontrava, a única pessoa provavelmente com quem ele me assumiu assim diretamente, o Shakespeare, Deuses dos Deuses, mas com os outros, mesmo Virgílio, Milton, etc., aos 20 e tal anos estava disposto a dizer que já não tinha nada para lhe ensinar. E o Camões, talvez tivesse alguma coisa para me ensinar, mas não era em ensino que perturbasse, porque Camões pretende uma esfera, é um poeta, esse goetheano, poeta da ação, mas também já com sinais de que a verdade e o sentido não são inacessíveis ou opacos. É verdade que ele realmente não. Quando se tem um sentido tão profundo, tão angustiado, tão angustiante, de que nós somos incapazes de dar o sentido àquilo que nos cerca e a nós próprios, como tinha Fernando Pessoa, ele não pertence à mesma esfera de Camões. E todavia, há uma coisa que distingue, é que na literatura portuguesa, o momento Camões foi o primeiro momento em que, à sua maneira, talvez como Shakespeare, que está já quase próximo do tempo, para um e para o outro, o tempo humano, o nosso tempo subjetivo, esse já há muito tempo, nos textos sagrados do Ocidente, já estava possível. O tempo tinha saído dos seus gonços, como diz Shakespeare. Quer dizer que já não tínhamos essa confiança ontológica na nossa capacidade de ler o mundo, de o compreender e, sobretudo, até de o dominar. Portanto, já há em Camões qualquer coisa que está virtualmente a apontar para um futuro onde viria escrever-se Fernando Pessoa, que queria superá-lo. Só isto, por enquanto. Fazia uma pergunta. Ok. Fez várias referências a Heidegger e fez caças a Nietzsche, que estava no título da apresentação. Eu perguntava-lhe, ambos os filósofos encararam a crise do sentido na modernidade, se calhar com soluções diferentes. Acha que a Pessoa é um poeta mais nietzscheano ou heideggeriano? Eu, Heidegger, acho que ele não chegou a conhecer porque, por nada, talvez só por não saber alemão. Eu nem sei se ele sabia alemão, mas podia ter lido em inglês, ou em francês. Naquela altura acho que não era possível ainda. Heidegger é que é nietzscheano. Acha? É porque, de resto, ele consagrou a Nietzsche várias considerações, etc. Eu acho que o Fernando Pessoa não. Em todo caso, qualquer coisa que os podia ficar é o facto de que para Heidegger a essência da modernidade, a leitura que ele faz do que foi o percurso anímico, cultural, mental do pensamento ocidental,
em particular, a essência dele seria uma versão curiosa, não é? De uma queda, no sentido bíblico do termo, uma queda, não sei se original, mas é que desde o momento solar do pensamento ocidental, representado pela filosofia grega pré-socrática, que o pensamento ocidental não fazia outra coisa que o esquecimento desse momento inaugural em que ser e sentir são recíprocos, se iluminam um ao outro. Portanto, o esquecimento do ser é o esquecimento desse momento em que, digamos, o homem e o universo, ou a sua leitura, são vistos de uma maneira positiva, e que nós temos perdido. É verdade que essa é uma intuição, ele deve ser intuição a Nietzsche. Nietzsche é o primeiro grande crítico da cultura ocidental enquanto cultura helénica, socrática, platónica socrática. E toda uma... E neste momento, ao nível mais sofisticado, nas últimas expressões filosóficas, Badiou, Deleuze, etc., uma das preocupações, das obsessões do pensamento ocidental, na medida em que ele ainda pensa que está no centro do mundo, o que começa a ser discutido, é que é de superar de uma vez para sempre aquilo que continua a funcionar como ser a referência, que é a separação entre ser e aparência. E essa primeira leitura é a leitura platónica. Portanto, é o facto que uma parte da inspiração do mundo ocidental, a partir de Kant, foi de vencer, de recusar realmente a visão platónica do mundo. E provavelmente isso não acabou, não terminou, o mundo não acabou ainda. Nas últimas coisas que li de Deleuze, essa preocupação mais fantástica era de que o sujeito humano, quanto tal, o homem, nós, o pensamento moderno, não há um fantasma anterior, não há um momento que foi um momento em que ser e verdade se confundem, mas que não há outra forma de verdade que a aceitação do que é, e não no caso de Nietzsche, o recusar de além mundos, um mundo outro, não anterior, mas pós, um dos pensamentos mais importantes da atualidade, do facto de que é o homem o dador de sentido, e ao mesmo tempo aquele que é atingido pela dificuldade em ser ele, convencer-se que o sentido do mundo é unicamente aquilo que racionalmente e humanamente os homens podem conferir sobre o processo filosófico. Mas eu, com o resto de todos esses filósofos, o que eu conheço menos, embora eu tenha lido,
provavelmente tive a pouca sorte de o ler quando era muito jovem e não estava a perceber nada do que ele estava a dizer. Ou pouco. Ou essa coisa extraordinária, por exemplo, quando cheguei à universidade, depois de ter abdicado de estudos científicos, fui para a biblioteca e li os primeiros livros que li, Nietzsche, que eu nem sabia quem era. E não sei o que é que retive naquela altura da leitura de Nietzsche, não sei, os tipos, Anticristo, coisa, que eram, curiosamente, as pessoas não têm ideia, hoje é um filósofo, enfim, o top dos tops, o mínimo vital filosófico, o que é que Nietzsche pensa, o que é que Nietzsche diz, etc. Mas naquela altura era sobretudo uma grande expressão, menos do nihilismo, no sentido de pessoa, do que do anarquismo. Era o homem que usava o Estado, outra coisa. Mas também tinha pensamentos extraordinários e era sobretudo o grande discípulo de Schopenhauer. Eu acho que naquelas primeiras leituras de Nietzsche que eu fiz, só fiquei uma frase que nunca mais me esqueci: consequências infinitas. Eu li Nietzsche, essas coisas, esse aforismo devastador e terríficos, que dizia: o amor é a luta mortal dos sexos. Não percebi bem, ainda hoje não percebi, mas naquela altura menos. É preciso uma vida inteira para perceber essa frase. Mas, digamos, não foi um filósofo que nunca fui Nietzscheano, não assim, de formas de vontade de poder, etc., mas paradoxalmente pelo seu otimismo vital, quer dizer, Fernando Pessoa, curiosamente, os que estamos estudando as relações possíveis entre Pessoa e Nietzsche, sinto opiniões diferentes. Em Pessoa é difícil encontrar qualquer coisa que ele não tenha dito, que não tinha dito, já tenha dito outra coisa diferente, por outras situações e por outros motivos. Mas não só, obviamente, há referências à germanidade, no sentido já quase pré-racista ou rássico, ou mentalmente, que não é propriamente a fórmula do paganismo tal como entendia realmente a fórmula, um dos pessoas possíveis. E isso, Nietzsche foi conhecido dele, é como sabe, pelas suas formas, mas que o leu, basta ver o manifesto, porque esses manifestos são, do ponto de vista formal, há uns ecos bem precisos de certas diatribes famosas de Nietzsche, e sobretudo certos ajustes culturais hiperbólicos, fantásticos, que Nietzsche é autor e que o jovem Pessoa realmente imitou. Agora, não sei se eu penso que entre ele a referência a Deus nunca deixou de funcionar no texto do Fernando Pessoa da maneira mais ambígua. Provavelmente, não sei, as pessoas que estão trabalhando as coisas
a temática de Deus em pessoa não tem sido abordada de uma maneira central, não só porque a palavra circula em todos os textos, mas porque é difícil. O discurso de Deus é um discurso imposto por outra instância, não é propriamente a instância filosófica propriamente dita, direta, ocidental, embora possa não ser incompatível com ela. Não sei. Confesso que Karl Jaspers dizia a propósito de Kierkegaard, frase que eu cito num livro qualquer, verdadeiramente ninguém sabe o que ele quis verdadeiramente dizer. Mas posso dizer toda a gente. Posso dizer toda a gente, não é uma frase que quero só aqui, toda a gente. Nós falamos para nos falar. Isso a gente sabe. Além disso, o conteúdo dessa coisa realmente será discutido permanentemente. Nós estamos aqui para nos interpretar uns aos outros, para tentar perceber o que é que realmente nós temos uma vida inteira não chega realmente para isso. E hoje seria incapaz de escrever a maioria das coisas que eu pude escrever. E não me perguntem porque é que eu escrevi, porque eu não sei dizer. Mas é bom ver aqui realmente isso. Agora, a posteridade do Fernando Pessoa, que é uma coisa em si é mais extraordinária de todas as coisas que ele podia ter imaginado. Uma coisa fantástica. Já não é uma escola filosófica, não é uma razão cultural. Nós somos uma seita. Uma seita pessoana. E cada um deve ter razões diferentes para ter entrado nessa seita. E a razão que tem é o texto daquele senhor. É um texto que aquele senhor, porque aquele senhor não escrevia para ninguém. Provavelmente é a coisa mais famosa. Todos os grandes autores não são sujeitos aos seus próprios textos. Os textos é que revelam aquilo que eles realmente são. E nós encontramos-nos sempre porque não se sai intacto. Nós não podemos ser indiferentes àqueles textos. Aqueles textos não são textos, são textos actos, são mensagens misteriosas, estranhas. E ele converteu-se. Eu percebo que João Gaspar Simões, ao fim de consagrar 700 páginas, chegou à conclusão que ele era um mistificador. E ele disse assim: então, vou 700 páginas para estar com isto. Uma pessoa não tem tudo. E ele bastante tentou perceber que ele não era só um mistificador, ou que era uma mistificação de um tipo especial. E nós estamos todos assim. Mistificados, não somos mistificados. Cada um deve se julgar o que ele é, nesse sentido, se confrontar. Mas é um combate que vale a pena. Mesmo se nos deixa exaustos, ou knockout, no caso, knockout. Vou pensar muito tempo. Podemos explorar isso sem fim. Mas eu acho que a vossa geração já é a geração pós de livro dos Assossego. Agora, se o livro dos Assossego tivesse sido conhecido mais cedo, teria modificado muitas das perspectivas que foram nascendo sucessivamente com esse jogo infernal que ele instituiu
que ele próprio era prisioneiro vendo bem. O que ele fez foi de escolher a ficção contra aquilo que nós chamamos, a leitura natural, mas não há leituras naturais. O homem não é um ser natural, também não é um ser sobrenatural. Nada entre uma coisa e outra. E isso é uma pessoa. Podíamos falar aqui do tempo sobre pessoa. Não é que eles, como diria o Fernando, o meu amigo Basílio Ferreira, que ele se me gastou. Não. Ele é inesgotável. Nós é que nos gastamos quando nos confrontamos. Mas todos os grandes autores servem para isso. Não só em relação a eles próprios, mas para aquilo que nós somos, como seres pensantes, desejantes e sobretudo sonhantes. Muito obrigado pela vossa atenção. Sim.